Você procurou um profissional, o profissional vai te dizer algo. Geralmente, quando algumas pessoas vão nesse fisioterapeuta ou nesta fisioterapeuta, pode ter certeza que já imagina mais ou menos o que seja esse zumbido. E hoje nós vamos conversar com ela. Você está assim com zumbido, você quer saber quais são os benefícios, mas também você pretende saber como funciona esse tratamento? Hoje a gente trouxe a nossa fisioterapeuta, tudo bem, é linda? Tudo bem. Seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. É um prazer estar recebendo você aqui. A fisioterapeuta Ana Vanise, ela vai explicar como é que funciona a fisioterapia e como ela pode auxiliar no tratamento do zumbido no ouvido. Quando esse zumbido, por exemplo, gente, chega nesse ouvido, tem algo que chama a atenção da gente? Porque eu estava agora há pouco conversando com ela e queria entender. Pode ser uma labirintite, pode ser um outro fato, a pessoa já pode estar ficando surda e nem imagina que está com problema de surdez, enfim. O que está acontecendo quando vem esse zumbido? E ela me deu algumas explicações. Dentre estas explicações, uma certeza você pode ter. Essa pessoa provavelmente já saiba qual é o problema e vai para tratar, né? Exatamente. É muito comum que a gente já receba encaminhado pelo otorrino. Né? E dentro da área desse grupo, né, de médicos otorrinos, a gente tem o otoneurologista, né, que é o especialista que realmente geralmente faz esse tipo de encaminhamento, tá? Mas o tipo de zumbido que nós tratamos, que o fisioterapeuta trata, é aquele tipo de zumbido que ele tem uma correlação ou com músculos e articulações, que nós chamamos de zumbido com componente somatosensorial. É por isso que o fisioterapeuta ajuda esse paciente a melhorar esse sintoma, tá? Então o zumbido, ele não é uma doença, ele é um sintoma que pode ter uma correlação com diversos tipos de alterações. Hoje, dentro do estado do Piauí, mais precisamente no Brasil, você como uma profissional da área, dentro de Teresina, o que você tem percebido mais? O que as pessoas aqui na nossa capital têm trazido mais de problemas relacionados a zumbido? Então, dentro de Teresina, como a gente tem observado, e também no Brasil, né, na formação que a gente faz fora, a gente tem contato com fisioterapeutas de todo o Brasil. Então, a gente tem percebido pacientes que chegam com o combo, né? Chegam com dor de cabeça, chegam com quadros de tontura, chegam com zumbido, chegam com a DTM, que é a disfunção temporomandibular, né? Então, como a DTM, né, é uma alteração nessa articulação e ela fica muito próxima ao ouvido, é que muitas vezes o paciente ele desencadeia esse tipo de zumbido somatosensorial. Quando você fala do ouvido, desse zumbido, pode acontecer, por exemplo, de eu estar num dentista e lá ele identificar algum problema e eu, por causa desse problema, perceber que esse zumbido tem a ver e daí então vocês fazerem algum tipo de tratamento ou não tem nada a ver? Não, tem a ver sim. Muitas vezes quando a gente vai fazer algum procedimento odontológico, permanecemos muito tempo com a boca aberta, tá? Então se você tem bruxismo, que é aquele apertamentozinho, né, à noite, ou que vem com ranger de dentes ou não, a musculatura face da face, mastigatória, ela fica muito fadigada. Então você vai pro dentista, passa muito tempo com a boca aberta, na hora de fechar ou até mesmo durante o procedimento, o paciente relata logo, tá doendo, ou tá desconfortável, ou pós, né, procedimento, fica com aquela sensação dolorosa. Então, nesse caso, muito provavelmente esse paciente ou tem um bruxismo, né, ou tem uma DTM. E aí isso pode vir como zumbido também. Muito bom. E aí a gente começa a, daqui a pouquinho, explicar como você deve, na verdade, ficar atento quando você percebe que esse zumbido está afetando a sua rotina. Mas você trouxe umas imagens de como acontece esse procedimento lá dentro do teu consultório, né? E eu queria muito que os meninos, daqui a pouquinho, você que está aí acompanhando em casa, pode vir para essa câmera, que o Ed se aproximasse um pouquinho mais a nossa câmera maior, né, mostrando tanto o telão, pudesse vir um pouquinho mais para frente, para que a gente não ficasse tão distante do telão, porque eu queria que enquanto você fosse falando, a gente fosse explicando para quem está em casa. Então você que está aí acompanhando o nosso programa, presta atenção. Você que está acompanhando o nosso Bom Dia. Vanus, eu estou com zumbido. Por exemplo, sabe o que acontece? Não sei se isso acontece com algumas pessoas, mas às vezes as pessoas têm muito problema de quebra de dente. Sim. Tem muitos problemas de... você começa a perceber que seus dentes estão tendo mais gasto de um lado do que do outro. Alguns dentes estão se danificando mais rápido. Ou quando você, por exemplo, vai mascar um chiclete, vai comer algo
que você tem que passar mais tempo mastigando, a sensação que você tem é que isso aqui tá caindo. Sim. Aquele clec, clec, clec. Isso. Por que eu tô falando sobre isso? Porque a gente tá falando de algo que acontece no ouvido, um zumbido. Mas necessariamente ele pode, como você mesmo falou, pode estar envolvido vários problemas de saúde que você desconhece, né? Sim, exatamente. Então, assim, o mais comum é que o paciente que tenha perda auditiva, por exemplo, um idoso, ele venha desencadear o zumbido, tá? Porém, dentro desse universo, é muito provável que as pessoas que têm uma disfunção na região do pescoço, uma tensão muscular, né, uma dor na região das escápulas, uma dor orofacial, né, um quadro de bruxismo, DTM, ele também vem a apresentar essa situação de zumbido. Tá? Então, durante o dia, nas situações de estresse, por isso que os pacientes, eles costumam dizer, doutora, quando eu estou estressado, o meu zumbido vai para as alturas, tá? Isso tudo vem também por conta dessa tensão excessiva que é produzida pelo próprio quadro de estresse. Esse corpo fala muito, né? Fala demais. Eita corpo que fala. Bom, nós já estamos vendo aí como é que as pessoas chegam nesse consultório e como acontece o procedimento. E aí a gente vai falando como esse zumbido pode, de uma certa forma, afetar a vida das pessoas. Primeiro, a pessoa quando chega no seu consultório, como é feito esse procedimento? Então, inicialmente, a gente passa por uma consulta. Sim. Nessa consulta, a gente vai entender em que universo esse paciente está inserido, né? Então, é um paciente que teve uma perda de alguém muito importante, é um paciente que... Como é que é a rotina de trabalho dele? Demais, demais. Nossa, como é que é a rotina dele? Os hábitos parafuncionais, que é a questão de mascar o chiclete que você falou, roer unha, tampa de caneta. Então, são hábitos que sobrecarregam excessivamente essa situação aqui, tá? E aí a gente vai ver os outros sintomas que estão também relacionados, como você citou, a tontura, né? Os casos de tontura, os casos de paciente que tem alguma dor de cabeça, que é muito comum também aparecer nesse tipo de paciente. Paciente que para falar, às vezes sente um cliquezinho na hora de abrir e fechar a boca. Então, são pontos, situações que a gente avalia e também orienta esse paciente ou muitas vezes encaminha esse paciente quando ele precisa de um acompanhamento com um psicólogo, né, com um psiquiatra, né, ou se ele não passou pelo otoneurologista, a gente faz esse encaminhamento também, tá, para que ele seja atendido, né, e realmente a gente consiga ajudar, auxiliar esse paciente. Ana Vanise, a gente ouvindo você assim, a gente acaba de uma certa forma colocando as pessoas para pensar um pouco mais nessa saúde delas, porque assim, certeza, sua audição, ela é necessária. E aí pode acontecer de muitas pessoas já estarem numa situação bem mais agravada ao ponto de perder essa audição, não pode? Se eu procuro o fisioterapeuta o mais rápido possível e eu começo esse tratamento, quais são os benefícios que eu vou ter com essas sessões? Porque devem ser sessões, né? Isso, a gente faz um tratamento, né? Nessa consulta a gente identifica quais são os pontos que estão tendo uma relação mais direta com aquele tipo de zumbido. Se de fato é um zumbido somatosensorial, né? Com componente somatosensorial, para que de fato a gente consiga identificar e conduzir quais são os recursos que eu vou utilizar. Então, ali no vídeo passa utilizando alguns recursos manuais. A gente utiliza o laser, a gente usa a estimulação auricular vagal, que ela vai auxiliar nesse equilíbrio também do sistema emocional, digamos assim, desse paciente, né, no controle dessa dor. Então, a gente aborda de diversas formas o nosso paciente. Nossa, vocês fisioterapeutas vieram para nos ajudar de verdade. A fisioterapia, nesses últimos anos, ela tem crescido de uma forma assim gigantesca e tem trazido muitos benefícios. Pessoas que não imaginavam estar bem mais saudáveis, a fisioterapia tem ajudado na vida das pessoas. E aí, no caso assim, desse zumbido, o que você tem percebido dentro do seu consultório e que tem deixado, assim, que de uma certa forma, através de você, pode ser um alerta para quem está em casa assistindo o nosso programa? Quais são os maiores problemas e o que as pessoas deveriam se atentar? Então, o zumbido, ele costuma causar no paciente uma sensação de impotência. Nossa. Porque não é uma coisa que você pegue lá nele e vai resolver ou vai melhorar, ou que você tome um remédio e vai resolver. Então, isso causa uma angústia gigante no paciente. Porque fica um barulhinho também. Fica o barulhinho, ele não sabe o que vai interferir naquele barulhinho e não tem um remédio para ele tomar. Né? Então, isso costuma causar uma angústia muito grande. Então, se o paciente começa a perceber esses sintomas, é muito importante que ele procure logo ajuda,
tá? Não espera aquilo ali crescer ao ponto dele ficar com dificuldade de entender o que as pessoas falam, né? Tem alguns pacientes da gente que chegam e dizem, doutora, no período da pandemia que todo mundo ficava de máscara, ele não conseguia fazer a leitura labial, aquilo ali causava um desespero, eu não saía de casa, eu não frequento, por exemplo, festas, porque tem muitos ruídos, muitos barulhos. Isso também incomoda? Muito. Até porque o paciente com zumbido, ele pode ter mais sensibilidades a alguns tipos de som, né? Então, aquilo que antes fazia parte da rotina dele, o latido do cachorro, às vezes o liquidificador ligado, aquilo ali passa a ser um sofrimento muito grande para o paciente. Nossa, e a palavra zumbido, de fato, é um zumbido? O zumbido é um zumbido, né? Ele é um som, né, que o indivíduo ele percebe sem que exista aquilo ali no meio externo, né? Não tá tendo barulho nenhum. Às vezes ele pergunta, doutora, o ar-condicionado tá fazendo um barulho, desligue para eu ver. E aí quando eu desligo, que ele percebe que ainda tem o zumbido, aí é que vem causando essa angústia e o paciente às vezes passa meses, anos com aquilo ali. Além do zumbido, existe outro tipo de sintomas que vem incomodar? Você falou da dor de cabeça, que muitas vezes é o que vem antes. Isso. Mas, por exemplo, o que pode trazer de mais grave relacionado ao zumbido? É a surdez? Na verdade, o que acontece? As pessoas acham que porque tem zumbido vão ficar surdas. Isso é que é bom da gente falar. Né? E isso não acontece. Geralmente é o contrário. Você está tendo perda auditiva e isso tem provocado o seu zumbido. Tá? Então, esse medo, eu vou ficar surdo, não é por aí. Tá? Mas diversas situações que a gente vê no nosso cotidiano, como por exemplo, o uso excessivo de fones de ouvido. É uma das coisas que as pessoas mais usam, que jovens e jovens adultos costumam usar bastante. Hoje até o pessoal da terceira idade está usando também. Exatamente. Então esse hábito, ele não é legal, usar o fone de um lado só, né? Então são coisas que às vezes até pessoas mais jovens, né? Elas podem produzir esse tipo de sintoma e eles também precisam de ajuda e precisam de orientação. Pronto, eu descobri qual é o meu problema. Fui encaminhada para a fisioterapia. A quantidade de sessões vai depender da faixa etária, do tipo de problema, como é que vai ser? Vai depender muito da cronicidade do problema. Há quanto tempo eu tenho esse problema? Tem gente que guarda uma vida toda, né? Se acostuma. Tem gente que acostuma, né? E tem gente que chega com um nível de sofrimento muito grande por causa do zumbido, com aquela sensação, que é aquele paciente que realmente sofre, que fica muito tempo pensando aquilo ali, que meio que a vida dele passou a girar em torno do zumbido. Então a gente recebe pacientes nessa situação, né? Pacientes que têm um sofrimento muito grande por causa do zumbido, e pacientes que meio que já se acostumaram, mas estão procurando melhorar, né, de um modo geral, sua qualidade de vida, e isso passa pelo controle do zumbido. Verdade. Você como fisioterapeuta, o que a gente poderia dizer, por exemplo, para as empresas, para os amigos, para os familiares? Pode acontecer de ser um zumbido que venha me incomodar tanto ao ponto de eu falar, ou pode acontecer de eu nem perceber ou deixar para lá e as pessoas vão perceber? Elas podem me ajudar de uma certa forma ou não? Na verdade, como é um sintoma, né? Ele é subjetivo. Sim. Até no vídeo eu passo com uma escalazinha para que o paciente me direcione e me mostre. Olha, meu zumbido, ele tá nesse nível aqui no momento. Geralmente, durante o atendimento, o que acontece? A gente já tende a diminuir essa percepção do paciente, um zumbido que chegava no nível 8, 9, durante o atendimento ele tende a baixar bastante e isso é muito positivo, tá? Mas as outras pessoas não conseguem identificar isso pelo paciente. O que às vezes acontece? Você tá falando bem aqui com a pessoa, num tom que você sempre fala, num volume que você sempre fala. Imaginando que não tá tão alto. Imaginando que não tá tão alto e a pessoa diz que não tá entendendo o que você tá falando, né? Ou pede para você repetir. Então, você já acha aquilo ali estranho e já pode assinalar. Olha, eu tô falando contigo e tu não tá respondendo. Eu te chamei e você não ouviu, tá? Então, é importante ver se esse paciente, ele tem, né? Se ele tiver já zumbido, é importante que ele avalie para ver se ele tem perda auditiva mesmo, tá? Porque nesses casos, né, de acordo com o nível, o profissional vai indicar o uso de um
aparelho auditivo, né? Agora há pouco eu estava dando uma olhadinha e você estava mostrando uma escalazinha com cores. Isso. Né? Uma escalazinha com cores, onde ela vai ali apontando e você vai tendo essa conversa com ela antes. Olha lá, ela vai também mostrando ali, você vai mostrando os detalhes, essa parte aí que eu estou mostrando, né, que é o nosso tímpano, é outra situação, já é outra, digamos assim, outra patologia, que é a síndrome tônica do tensor do tímpano, que também o fisioterapeuta ele trata, que já vai produzir a sensação de ouvido tampado. É aquele ouvido que você fala, você percebe que um lado está tampado e que parece o outro tá cheio não de está. cera. Que aí vai, limpa a cera e não dá jeito. Então, a gente tem pequenos músculozinhos ali que tensionam o tímpano e dão essa sensação. Aí, como é músculo, a gente consegue tratar isso aí também para melhorar esse sintoma de abafamento no ouvido. Nossa, então não tem desculpa para você ficar guardando o problema em casa, né? Foi no médico, o especialista disse que você tem que procurar um fisioterapeuta, uma especialista no assunto, olha ela aqui. Estamos com a Ana Vanise, fisioterapeuta, que auxilia no tratamento de zumbido no ouvido. E aí a gente chama atenção para quem está em casa assistindo o nosso programa, como eles podem fazer para chegar até você. Então, eles podem chegar até mim, né? A gente tem, eu não sei se a gente pode... Instagram, o Instagram, meu Instagram é bem simples, é @AnaVanise, é o meu nome mesmo, Vanise com 2 N's, tá? E a gente... Falando por lá, eu já respondo, né? Pode mandar mensagem, a gente já responde, já faz o direcionamento. E se esse paciente, se ele não foi no médico, ainda não fui ao médico, pode também ir, que a gente faz a avaliação para ver se de fato a gente vai ajudar e faz os encaminhamentos necessários para outros profissionais também. Muito bom. Vanise, eu quero agradecer a sua presença. Foi muito bom a gente falar sobre esse assunto. A gente imagina que sabe de tudo. Quando a gente menos espera, vocês chegam aqui e deixam a gente tão bem informados. Obrigada, tá? Eu que agradeço o convite. Estou à disposição para futuros, né? Com certeza, tem outros temas interessantes para a gente abordar aqui no programa. Que a gente atua, dor de cabeça, bruxismo. Vai ser muito bom.